Bora! E aí, povo, estamos de volta com mais uma temporada do BoraCast, o seu videocast sobre o universo da arte. E dessa vez a gente está com muito mel, muito dendê. Estamos aqui na Bahia, em Salvador, para descobrir o que é que a Bahia tem, o que o resto do Brasil, do mundo precisa conhecer. A gente convidou pessoas importantes do cenário da arte, da música baiana, para compartilhar suas histórias, experiências com a gente. Então fica por aqui que a gente tem muita coisa interessante para trocar. Eu sou Nayá Camargo, apresentadora, atriz, cantora, e esse é nosso BoraCast, que é um braço do BoraFest, um selo de festa em São Paulo, e a gente quer expandir, sei lá para onde, né, meu amor? Mas estamos aqui agora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, ativa seu sininho, porque a gente sempre tem coisa boa para você. Com certeza, acho que essa nossa conversa é outro axé maravilhoso. Vocês vão ficar bem curiosos para descobrir quem é esse moço aqui. Hoje, a gente vai receber aqui no BoraCast um cara muito foda, que com certeza vocês já ouviram muitas músicas dele, porque ele emplacou muitos hits nessa voz maravilhosa do Bel Marques. Ivete Sangalo, Léo Santana e muitos outros. Seja muito bem-vindo, Alexandre Peixe. Olá, Nayá. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui batendo papo com vocês. Obrigada pela oportunidade da gente te conhecer melhor. Prazer é todo meu. Vamos bater esse papo, com certeza, contar boas histórias. Bora. Bora? Bora. Tá no lugar certo. Alexandre, eu vim até Salvador aqui para entender, descobrir o que a Bahia tem, que todo mundo precisa conhecer, o povo... Por que a gente é tão curioso com o baiano, com a Bahia? O que você já descobriu? Eu inverti a pergunta para saber completar. Eu comi, acho que um bobó de camarão babado esses dias, com muito coentro. Aqui tudo tem coentro no tempero, o baiano ama coentro. E tem muita gente que não gosta, né? É engraçado que paulista, por exemplo, não gosta muito quando a gente fala de coentro para temperar a comida. O baiano usa coentro em tudo, mas culturalmente realmente é um tempero que a gente não abre mão, né? Sim, só também aquele assim, cheiro. A gente é muito aqui, como é muito calor, todo mundo tá suando e tudo bem se abraçar, tudo melado, né? Lamber o suor do outro. Faz parte. Também eu acho que a gente tem essa coisa do calor aqui, do humano e da temperatura muito agregadora, né? Fala pra mim o que a Bahia tem. O que vocês têm? Pode soar até meio barrista a gente falar isso, né? Sempre nasci aqui em Salvador, nunca me mudei, sempre morei aqui esses anos todos. Eu acho que talvez essa mistura que a gente tem de tantas culturas diferentes, desde a questão histórica, se a gente falar toda essa influência que tem, desde a cultura indígena, a cultura portuguesa, a cultura negra, esse mix todo que Salvador tem, pela posição, a primeira capital do Brasil, um local que você teve essas influências todas no mesmo espaço. Então, eu acho que a comida ficou diferente por essas interferências todas, a música ficou diferente, principalmente esse sotaque importantíssimo que a música africana deu na questão dos tambores, a parte rítmica. Então todo mundo, depois que isso virou um cenário mais ligado à grande mídia, principalmente por questões do carnaval, né, que é uma coisa que o mundo todo conhece. Então a música teve esse protagonismo, mas essa influência africana na sonoridade, todos entendem porque tem esse acento histórico que a gente teve o privilégio de beber na fonte, né? Então, acho que no geral, quando você fala, o que a gente tem, acho que é essa diversidade, essa pluralidade que torna único, né? Tão diferente, tão misturado, que acho que tem uma identidade, um DNA muito próprio, né? Essa combinação deixa um tempero especial. Eu acho. Acho que quando você acha que é uma coisa do Brasil? Que cada estado tem isso também, de outras maneiras? E aqui tem uma combinação que é especial de vocês, uai. Vem conhecer, né? Eu acho que, falando de Brasil, por essa questão continental, né, específica da gente ser muito grande, lógico que a gente tem em vários lugares esses aspectos também de diversidade, pluralidade, em vários sentidos, né, como a gente falou aqui na questão artística, o sotaque, a questão da gastronomia. Falando de Bahia, que eu posso dizer, mas lógico que como brasileiro conheço outros lugares que também tem essa especificidade muito clara. Você vai para Minas Gerais, por exemplo, você vê a culinária muito própria, você vê a música muito própria, sotaque, diversidade. Então, acho que é do brasileiro isso. Especificamente aqui falando, eu acho que esse dado histórico
foi determinante para a gente, para criar essa especificidade que a gente até chama de baianidade, né? Parecendo que é uma cultura própria, e até por ser tão diversa, né? E se você for ler lá atrás, você vai começar a entender que esse desenho de baianidade tem um sentido, desde os personagens de Jorge Amado, nos livros. Aí você vê o som de Dorival Caymmi, que sempre cantou a Bahia. Aí você vai para fotógrafo como Pierre Verger, que veio morar aqui, né? Um francês que escolheu a Bahia para fotografar a diversidade cultural baiana. Aí você mistura isso, como a gente falou, com culinária, com música, com literatura, como eu falei, de Jorge Amado. Então isso vai criando esse traço de baianidade que se criou, né? Como se fosse um mundo diferente no sentido de ter essa cultura própria, né? Nossa! O que é um hit? Eu acho que o hit é a música que pega, né? A gente tem escutado muito hit hoje, principalmente premiação, música chiclete, né? Mas eu estenderia, tem o conceito da música chiclete, sim, porque ela pega, né? E as pessoas cantam, onde você vai, as pessoas sabem cantar a música do começo ao fim. Não deixa de ser um hit a música chiclete, mas eu avançaria um pouco assim, o hit talvez seja aquela canção que tem um dom de se perpetuar ao longo do tempo. Tá. Eu acho que não isso... é um jingle. Porque o jingle tem uma coisa mais objetividade, comercial, uma coisa né? mais... Você é brifado, você faz e ela atende uma demanda de mercado. Mas falando da música que ganha, fica no inconsciente coletivo, digamos assim, ela tem hoje esse dom de ser rápida, talvez por isso você tenha falado o hit, se eu fosse usar hoje o termo mais moderninho seria o chiclete, mas como é que elas ficam ao longo do tempo? Esse é um desafio do criador, do compositor, que a gente não tem a fórmula. Você acha que você tem... eu ia te perguntar isso, mas você acha que você tem um poder de concatenar as coisas, assim, de sacar o que é que tá, não sei o quê, e aí você junta tudo aqui... Você fala uma questão meio fórmula ou você fala de que forma seu olhar? Talvez, assim, sei lá. Você saca o que tá rolando aí. Porque pra ficar chiclete é porque já tá. Toca as pessoas. Já era uma coisa nossa, né? Você teve a capacidade de fazer, jogar, tipo assim, o confete pra galera, né? Eu acho que tem de tudo um pouco. Eu acho que essa sacada que você falou do que já está no ar e muitas vezes passa despercebido e o compositor entende isso de uma forma mais, digamos, musical, melódica, né? Isso aí vai ficar legal se virar uma música. Tem muito isso, tem demais. Por exemplo, quando eu fiz uma música chamada Filandô, que foi um hit carnavalesco e tal, era uma comunidade do Orkut. Naquela época existia o Orkut e tinha uma comunidade a Filandô. E você via os comentários assim muito engraçados, essa coisa contando essa história dos relacionamentos. Já foi, viu? Filandô, parti pra próxima. E a gente traduziu isso em música. Eu falo porque é uma música que eu fiz com o parceiro Beto Garrido. Então, tem muito da criação em cima disso. Tem experiência própria, tem vivência dos outros, também tem expressão. Desde por exemplo, Tonho Matéria, né? É outro compositor daqui da Bahia que eu sou fã, super compositor, super cantor. Ele contando a história de como é que ele fez a música Olha o Gandiaê, que Daniela Mercury gravou. Ele disse que antes estava na casa dele, a mãe estava na sala assistindo televisão, aí ele estava na cozinha e falou, minha mãe me chamou, Tonho, venha ver aqui. Quando o Tonho falou, o que é minha mãe? O que é minha mãe? Ele falou, olha o Gandiaê. O Gandia estava passando, sendo filmado na TV. Aí ele, olha o Gandiaê, é o refrão da música, olha o Gandiaê, olha o Gandiaê. Ou então, para ele a expressão da mãe é música, para ele compositor. Então, pra gente é o tempo inteiro isso. A gente escuta uma expressão, uma sonoridade, uma coisa, a gente quer traduzir. E é por isso, talvez, que você é um hitmaker. Não dá pra gente nunca saber onde vai parar, Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né? Na verdade, assim, quando as pessoas falam... Uma vez eu fui dar uma entrevista no rádio, aí o cara falou assim, vou entrevistar agora o Nando Reis do Axé. Eu achei interessante a comparação, mas assim, devido às proporções, é porque Nando, por exemplo, Nando Reis é um artista de um grupo, do Titãs, e começou a ser muito demandado por Marisa Monte, Cássia Eller, e virou um autor muito gravado. Depois seguiu a carreira dele. Como eu comecei como um compositor, talvez o motivo da comparação... Eu ia te perguntar isso, como é que você começou a compor e tal? Eu comecei tocando violão e eu tinha dificuldade de memorizar, né? Assim, meus amigos tocavam violão comigo na época, eles sentavam para tocar violão e tocavam as músicas todas que estavam rolando e eu não gostava de sentar para ficar decorando as cifras, eu preferia ficar tentando juntar palavra. Então, desde o começo, para mim,
o violão foi uma coisa que me levou para a criação, nunca foi uma coisa para execução, digamos, de interpretação, cover. Então, para mim, já foi muito natural isso. Como eu sempre gostei de carnaval, sempre fui nascido aqui, amo carnaval. Eu direcionei a criação, talvez até pela facilidade de chegar no artista, porque eles moram aqui, né? Falei, pô, se eu fizer uma música carnavalesca, eu acho que eu vou ter uma chance de ser ouvido. Sei lá, se eu fazer um rock, talvez eu tivesse que ir para São Paulo, para o Rio. Tinha umas barreiras se você não fizesse. Como eu gosto de carnaval, gostava de pular carnaval, tinha esse olhar fulião e era compositor, então foi natural para mim compor música de carnaval. Foi bem, assim, de imediato surgiu dessa forma. Então, lá de trás, quando comecei a ser gravado, foi muito isso. Você já estava na cena? Você já estava... Não cantava, não. Não, mas você já conhecia as pessoas? Não, pra mim era diversão, era hobby. Tocar, fazer música, pra mim... Uma coisa engraçada foi que quando eu saí... Como você chegou nessas pessoas? Como é que começou? Por exemplo, quando eu terminei o colégio, eu ainda estava naquela fase, o que eu vou fazer? Vestibular, ainda estava confuso. E só tocava violão de forma também, assim, amadora e tal, né? Hobby. E aí eu fui fazer um cursinho para fazer vestibular e eu conheci uma prima de um artista do carnaval, que é Ricardo Chaves. E ela falou, Peixe, nos intervalos a gente tocava violão e eu já mostrava umas músicas ali. Ela, por que você não grava para mim algum material para eu entregar para meu primo? Eu, quem é seu primo? Ricardo Chaves e tal. Aí a gente sempre acha que não vai chegar, né? Ah, ele não vai ouvir nunca isso aí e tal. Só que na época, quando eu fiz vestibular, a universidade aqui chamava a gente ou em primeiro semestre ou em segundo semestre. Quando você passava um pouco mais distante na fila, você ia para o segundo semestre. Como eu só passei no segundo semestre, eu fiquei meio que, sei lá, 4 meses sem fazer nada, né? Porque eu ia ser chamado ainda no segundo semestre. Aí eu me animei da ideia da menina do cursinho que falou, porra, por que você não me entrega o material? Aí eu fiz mais músicas, liguei para ela e entreguei o material para ela. Aí Ricardo Chaves me ligou e me gravou pela primeira vez. Então começou assim, né? Aí eu entrei na faculdade... Descobri que meu amigo... Faculdade de... Eu fiz medicina, mas não terminei, larguei no meio, larguei no 4º ano. Olha! Já estava mexendo com música, não estava gostando. Ainda era uma coisa, para mim, não como profissão, mas já comecei a ser gravado, né? Aí nessa faculdade, por exemplo, eu descobri que tinha um amigo de faculdade que morava no Prédio Bel, do Chiclete com Banana, na época cantor do Chiclete com Banana. Aí eu falei, a minha oportunidade, você perguntou como é que chegava, né? Pô, você entrega para Bel? Pô, entrego e tal. Aí Bel me ligou e me gravou também. Aí eu já conseguia ter acesso a 2 artistas. Quando você começa a ser gravado, você já começa a dizer para os outros artistas, fulano me gravou. Então ele já cria uma curiosidade natural para lhe escutar. Sim. Mas eu fiz todo aquele roteiro, eu batia na porta das produtoras, ficava esperando na sala, eles marcavam com alguns compositores, eu lembro bastante os compositores com violão na mão, ia para um estúdio chamado WR, que foi o estúdio principal que lançou a Axé Music aqui em Salvador. Muitos compositores na porta, então a gente ia com os violões para lá, cada um esperando sua oportunidade. Nossa, e tinha histórias engraçadas, os artistas, às vezes, quando saíam de carro, os caras tipo tocavam violão na janela. Ouça essa, Bel, essa é sucesso, é música do carnaval, e o cara puxando o carro. Você tinha 10 segundos para vender seu peixe, literalmente, ali, né? Um casting de compositores. Tem. Total. Aqui em Salvador é incrível que você vai nos lugares, eu como fiquei muito associado à imagem de autor também, o tempo inteiro as pessoas perguntam, Peixe, pra quem que, ouça minha música, como é que eu faço pra chegar? O tempo inteiro, todo mundo faz batucando em mesa, é incrível, é um talento natural de criação aqui. Muita gente, de casos assim, super conhecidos de pessoas que nem, assim, como eu falei, não tocam no instrumento, que batucar em mesa e a música virou um grande sucesso, a gente tem várias histórias. Você ajuda, assim, quem tá começando, você faz composição junto? Olha, eu como venho dessa praia de ser um compositor sempre muito de dividir, de compor junto, eu adoro, por exemplo, chamar a geração que está chegando para compor comigo. Então eu componho com, sei lá, 19, 20 anos, que eu vejo que é talentoso, eu chamo, porque eu aprendo com eles demais e também eu acho que essa experiência que eu tenho de mais tempo nisso é uma troca bacana. Então eu tenho uma sala, que eu chamo sala de composição há 5 anos, que é só para isso. A gente senta lá e exercita a criação o tempo inteiro. E para nós, cantores, artistas, que a gente quer conhecer suas composições, vocês abrem também isso para outras pessoas chegarem? Claro. Hoje com rede social tá muito fácil. Na minha época, existiam as duplas que a gente ficava assim, poxa, eu queria tanto compor. Sabe aqueles músicas que você admira e você sabe quem tá atrás, assim, nos antigos discos físicos, você olhava a ficha técnica, né? Então eu já sabia os compositores dos hits. Então eu não tinha como chegar nessas pessoas, tipo mandando um direct.
como a gente manda hoje, entendeu? Ah, sim. Então hoje eu já consigo compor à distância, porque quando você fala, olha, eu sou fulano, eu fiz isso, aí o cara, pode ser que ele seja até de outro mercado, mas ele já fala, pô, o cara já trabalha com isso, já fez algumas músicas conhecidas, então rola muito esse intercâmbio hoje, porque a rede social criou a fronteira é zero agora, né? Mas você então, virou um curador também de outras pessoas? Você ensina outras pessoas a comporem? Eu acho que não dá para ensinar ninguém a compor, não tem isso não. Não. Eu acho que você traz para perto, assim, eu falo brincando porque as pessoas acham que muito, é porque as pessoas assim, como a gente já tem uma vivência maior nisso e já foi gravado por muita gente diferente, eu sempre digo para a turma que está chegando que primeiro, essa geração é tudo muito rápido. Uhum. Isso eu falo, calma bicho, porque eu entrei em muitos discos, mas foi ano a ano, foi difícil. A turma acha que vai bater o dedo, já vai estar sendo gravado pelo... Eu tenho até assim, eu sempre digo, ó, primeiro vá para a banda menor, tenta ganhar a sua cidade ali, o cara quer ir logo ser gravado por Ivete Sangalo, entendeu? Sim. Vai devagarzinho, vai sendo gravado, vai ganhando confiança. Então eu conheci muito compositor que tinha essa ambição de querer chegar logo pro primeiro do gênero. Eu falei, pô, antes você quer morar em Goiânia, você quer ser gravado por quem, exemplo? Ah, eu quero ser gravado por Jorge Mateus. Pô, calma, pô, tem muita dupla menor ali. Ganhe confiança, aí uma música dessa muitas vezes chama atenção na dupla menor. Você pode, eu acho que tem que ter ambição. Você acha que todo artista, assim, porque a gente é um pouco megalomaníaco? Mas eu acho que é da gente isso, né? Acho que o artista é sonhador, né? Então a gente tem que sonhar alto, então, né? porque olha só, eu lembro de um cara que escreveu uma música no interior, não sei aonde, e ele veio para São Paulo, e ele trouxe a música, ele falou assim, olha, entrega pro Chitãozinho Chororó que ele vai gravar essa música. Ele tinha tanta certeza que o som dele era, sabe assim? E deu certo? Gravou? Não. Não? Entendeu? Mas o sonho... Mas o cara tinha tanta certeza, assim, acho que todo artista, quando começa, tem tanta certeza que vai dar certo. Mas eu acho que a gente não pode perder essa chama nunca. Eu não sei se vocês conhecem a história, por exemplo, de Bruno Calimã, que é um compositor baiano. Ele não mora mais aqui, é do interior da Bahia. Ele tem uma história interessantíssima nesse sentido. Ele entrou na música como uma pessoa que foi para estúdio no interior de jingle. E aí ele disse que foi aprendendo a fazer música rápida, pela necessidade de você ter que ganhar um jogo em 30 segundos, né? É mais ou menos isso. É brifado para vender um produto em 30 segundos. E difícil, porque o cara te dá 10 palavras-chave super difíceis de rimar. Então você tem que fazer umas rimas loucas. Aí ele disse, pô, aquele exercício me deixou tão assim, rápido, eficaz. Aí ele disse que o estúdio fechou, o que ele fazia? Ele ia para as praças das cidades do interior, olha que legal. Aí ele olhava uma farmácia aí na frente assim, ó. Aí ele batia na farmácia e falava, eu fiz uma música para sua farmácia. Aí o cara, pô, mas eu não preciso de música. Pô, me dê R$100 aí, o que você puder. Aí ele explicava, né? Eu faço música aqui, fico na praça. Olha que loucura, né? Aí o cara, ele cantava rápido, convencia o cara da farmácia a ter o jingle, porque era bem feito, né? E aí ele vendia da farmácia, vendia do supermercado, do açougue, ele ia para outra cidade. E ele conta a história de Bruno é bem legal, que ele foi uma vez para São Paulo para um show de Daniel, numa casa de show lá, tentou no camarim, não chegava. E anos depois, o próprio Daniel chamou ele para ir para um estúdio para ver repertório, porque ele foi tentando. Uma hora alguém maior abre uma porta. Aí ele traz toda essa bagagem de fazer jingle rápido nas praças para os pequenos produtos. E ele é um compositor que já acertou, 3 músicas do ano do Brasil, mais executadas, ele já acertou. Então ele é super gravado. Como é que você sente quando você ouve suas músicas, ou você sabe que ela está no topo das paradas? Eu acho que a sensação é de que parece estar fazendo pela primeira vez. Não tem essa coisa de, me acostumei, tem. Não adianta. Não adianta. Primeiro que a gente, quando faz, não sabe onde vai parar, né? Onde a música vai parar. E isso... É igual casamento. Pode ser. Eu acho que, assim, se fosse comparar, é um jogador. Eu acho que o cara não cansa de fazer gol. Eu acho que quando o cara faz um gol, ele vibra, ele comemora. Ele, já fiz gol pra caramba, não vou mais comemorar. Não tem isso, o cara comemora. Eu acho que a música, quando ela começa a ser cantada, como ela começa a ganhar uma proporção de esquentar, porque o hit é esquisito falar assim, o que eu falei, pode ser Quantos hits você já fez? Assim? Você tem ideia? Não sei dizer assim, mas se eu for olhar o que é que credencia a música ser hit. Primeiro, você você passar pela peneira de você entrar num álbum e o artista escolher a sua para ser a música de trabalho. Eu acho que isso já é passei pela
Hoje acabou um pouco isso, porque as pessoas estão lançando muito single, Single, ou EP, mas no álbum você brigava para entrar no álbum. Depois você brigava para ser música de trabalho. E música de trabalho, se ela não virar, o artista vira para outra. Se der certo, muitas vezes o cara continua trabalhando aquele single porque ela tá indo bem. Então são vários funis, né? Aí eu acho que quando você vai passando por isso aí, a música vai entrando nos repertórios, o artista coloca no show, aí você vai pro desafio do público abraçar a música, que é cantar, se identificar. Eu acho que quando ela vai passando por todas essas etapas, você pode até dizer, pô, essa música é um hit. Porque nem sempre o hit é uma música que você ouve muito, porque você pode gastar uma fortuna para tocar em todos os lugares e a música não ficar, né? Sim. Tem um investimento. Mas também não tem, assim, essas pessoas que fazem essa estratégia, assim, de ficar botando tanto na rádio, na internet, não sei o quê, que aí, cara, você vai acabar gostando. É o que eu falei. Você vai gostar disso, né? Pode ser que você, portanto, dá visibilidade à canção, você começa a cantar até porque você já ouve tanto lugar, mas ela não fica, se não for legal. Não perpetua, assim, né? É o que eu falo, tem dois momentos do hit. Eu acho que tem o momento do hit que é cantado, que pode ser o Chicletinho, uma música que viralizou, um refrão, Caneta Azul, sei lá, uma coisa assim que você, meu Deus, acorda com aquele negócio na cabeça, não sai mais. Mas assim, e você canta uma canção, sei lá, do cancioneiro popular, sei lá, uma música de Roberto Carlos, você canta há 50, 60 anos, entendeu? Qual o abismo que é isso, né? A diferença, né? Tá, esse é mais um hit que você curte, que você busca. Eu acho que o hit, quando ele consegue passar o tempo e você... E continua tendo função, significado. Eu acho que isso aí, eu diria que o hit é esse, que consegue ser regravado o tempo inteiro, repaginado. Por exemplo, eu fiz 100% Você em 2005, recebi uma ligação semana passada do Maneva querendo regravar em reggae. Já foi regravado de vários gêneros, de várias formas, eu já vi essa música ser regravada. Eu acho que isso é um lance bacana da canção. Ela vai vestindo outras roupas, né? E ela vai ficando. As pessoas encomendam hit pra você? Encomendar hit é um negócio assim que tem assim, quando a música tá muito forte, algumas vezes você tem encomendas do tipo, você pode fazer uma peixe parecida com, você mata o compositor se pedir isso, né? Parecida com aquela, me lembra até a conversa do jingle, né? Que é praticamente um né? jingle, né? Eu acho que referência, eu sempre pergunto, você quer o quê? A pessoa quer uma música boa, eu prefiro ouvir isso. Tá. Porque faça uma música, se ela se tocar, se aquilo tiver algum significado para a pessoa que está procurando, vai ter a hora dela, né? De vez em quando passa um hit na frente do artista que não grava, o outro do lado grava e aquela música acontece. Já vimos alguns casos desse. Inclusive, antigamente... Ou às vezes uma cantora grava, não vira um hit, não aí vira. depois a outra grava e tem o próprio artista que grava 2, 3, só estoura na terceira vez. Dormir na Praça, de Bruno Marrone, que é um cancioneiro popular também. Eles gravaram várias vezes, só conseguiram virar um hit quando eles de repente foram para uma gravadora. Eles foram para uma gravadora que naquele momento posicionou bem a música, fez um bom trabalho e a música chegou. Então, assim, se eles desistissem dela antes, talvez ela nunca fosse acontecer, né? Então você tem o trabalho da música, você tem a forma como você interpreta a música. Muitas vezes a música é feita para aquele artista, não tem jeito. Seja pela questão da tonalidade, o timbre de voz, o arranjo. Até o andamento da música, se você gravar a música muito rápida, muito devagar, você pode matar a música ou pode acertar. Então tem tanta coisa atrás, é verdade. É verdade. E como é que você busca inspiração para compor? Eu acho que a inspiração é viver e atento. Se você viver e sempre com esse olhar... Curioso. Esse olhar, esse ouvido... Sacando as coisas. Herbert Viana fala que compositor é antena parabólica, eu concordo com ele. A gente está sempre assim, ó, né? Atento às palavras, às frases, às experiências. Eu já peguei conversa de mesa de bar do lado que eu achei legal. Falei, olha que enredão, uma novela pronta ali, ó. Uma DR braba ali você tá pegando. Tudo isso é combustível. Se a gente for viver... cantor também? Depois de muitos anos. Me conta isso, como é que começou essa Mais carreira uma de vez, sem planejamento. Tipo, como eu era só compositor, eu certa vez eu tava... Estou tentando lembrar o nome dele, que fazia aquelas versões acústicas, folk, nacionais, como chama? Emerson Nogueira. Emerson Nogueira fazia uns discos cantando os hits dos anos 60, 70 americanos e lançava os álbuns com essas coletâneas. Eu falei, pô, a Bahia devia ter um álbum desse, assim, tocando bongozinho, violão de aço, sutil
e cantando músicas que tivessem melodia que combinassem com isso. Aí eu gravei um álbum chamado Luau Bahia. Aí eu regravei Baianidade Nagô, Prefixo de Verão, regravei alguns clássicos. Você sentiu uma oportunidade no mercado, assim, o que tava faltando, esse tempero? Na verdade, eu só queria lançar um álbum, de verdade. Eu não queria cantar, assim, me lançar como cantor por conta desse álbum. Eu só queria lançar um álbum, porque eu era compositor e eu vi que aquele álbum ali na Bahia não tinha. No nosso mercado, a gente é muito cobrado para fazer festa, então é tudo muito acelerado, bumbo de trio elétrico, aquela coisa festiva. E eu falei, pô, mas cabe praia, luau, aquele violãozinho de aço. E aí eu gravei um álbum chamado Luau Bahia, e por coincidência, nessa época que eu lancei esse álbum, eu encontrei um cara que era dono de um espaço, tipo uma casa de show em Salvador, e aí eu contei desse álbum para ele. Falei, pô, eu lancei um álbum agora cantando uns axés mais antigos e tal. Será que não caberia? Lá nesse espaço tinha show de quinta a domingo. Será que não caberia esse álbum virar um show e botar no seu espaço, na sua boate e tal? Chamava Fashion Club, ali na Orla da Pituba. Aí ele falou, pô, é diferente isso, Peixe. Vamos arriscar. E aí eu criei o projeto Alexandre Peixe Canta Axé das Antigas. Eu tô falando aí de... Não precisa denunciar citar não, a idade. Né? Tudo bem, mas tem um tempinho bom, não, mas viu? pode falar. Mas eu quis dizer assim, foi, sei lá, 2005 talvez, mais ou menos isso, 2004, por aí. Então eu era um compositor que fazia música e mandava para todo mundo e que gravei um álbum porque eu queria que a gente tivesse uma sonoridade acústica para a Bahia, assim, que naquela época não tinha realmente. E aí eu fui fazer esse show e aí a gente fazia aos domingos. E os domingos, pela tradição do verão, ter os chamados ensaios de verão, Ai, que é muito Timbalada, legal, né? Lolodum, todo mundo tem ensaio, né? Sim. Aí eu tocava no domingo, eu dava 10 da noite, não tinha ninguém no lugar. 10h30 tinha 2 pessoas. 11, 10. Eu falei, já era, aí vai afundar, não vai dar certo, não. Deu ruim. Volta pra compor, deixa esse negócio de lado. Aí começava a entrar gente 11h30. De repente, meia-noite, tinha já um movimento legal, porque as pessoas estavam saindo dos lugares, a gente virou o after. E 5 da manhã tava bombando. Pô, era até 3 da manhã. Então assim, a gente virou o Peixe Canta Axé das Antigas, virou o after dos ensaios e da resenha dos domingos. Que legal. E a gente que entrou para fazer uma coisa no teste, ficamos 6 meses fazendo esse projeto. Olha. Durou, foi que delícia, bem legal. Cara. Aí repertório de Luiz Caldas, Banda Mel, Olodum, Chiclete, Asa. Então esse projeto que foi feito sem querer, como eu falei, foi feito por causa de um álbum acústico, me fez ter um convite de ser um artista de uma produtora aqui, que na época tinha o Babado Novo com Cláudia Leite no auge, que é a Pequena Notável. Me convidaram, Peixe, você quer vir fazer parte da nossa produtora como artista? Você vai gravar agora seus discos autorais, porque você é compositor, não precisa ficar só fazendo um show de música antiga. Antigas. Cover, né? Só cover. Aí como eu era compositor, eu falei, quero, na hora. E comecei assim. Então foi uma coisa que não foi planejada. E como é que foi pra você sair do backstage, assim, de compositor pro front, pro palco, como cantor? Eu acho que foi uma experiência boa em todos os sentidos, porque a gente completa a cadeia, Você né? não fica constrangido, assim, porque eu percebo que, por exemplo, aqui tem pessoas que estão no backstage. Se a gente dá luz, assim, filma fulana. Fica com vergonha, né? Eu não, eu tô aqui no outro rolê. Eu acho que tem gente que já tem por si só, você vê até criança, você vê que tem crianças que são super desenvoltas, assim, que se você botar um pouquinho de plateia, faz um show, né, pra você, né? E tem outras que são mais assim, envergonhadas, isso é muito perfil, né? Mas eu sou super tranquilão, assim, eu sou uma pessoa calma, eu fui descobrindo, me desafiando. Como é que eu vou fazer isso? Aí, instrumento, salva um pouco mais, como eu sempre toquei, pô, então vou começar a fazer show de guitarra, porque é um escudo, né? Ah, sim, é igual fumar, né? Beber cerveja. Nossa. Às vezes a pessoa tá parada na frente do cinema, sozinha, e fala assim, tô fumando. Ela tá sozinha, mas tá fazendo alguma coisa, né? Você tem que sentir algum tipo de lugar, assim, que lhe dê uma segurança, né? A guitarra também, né? A guitarra é eu isso. tô tocando aqui, não tô sozinho, não. Porque se você sobe no palco, por exemplo, sem instrumento pra cantar, a pessoa que tá ali vendo, ela vai lhe cobrar performance. Ah, E sim, aí, o vai que você vai ficar? fazer com esse braço? Você vai fazer o quê? Vai olhar pra onde? Você vai dançar? Não vai? Você vai usar o corpo como? Então você vai ter outra dinâmica. Sim. Então o instrumento te dá um desafio que é tocar e cantar, que você tem que ter uma coordenação. Nossa, de uma dois momentos, você tem que estar ali focado no... Eu não consigo, sabia? Mas vira uma coisa automática, você nem sabe mais o que tá tocando, né? O seu cérebro acostuma com isso. Aí o canto, se você preocupar muito com a execução, o canto pode ficar prejudicado. Então esse equilíbrio, eu achava isso muito legal quando eu via a Daniela Mercury em palco, porque eu falava, ela gente, é deusa, né? eu queria ouvir a voz ofegante e eu não conseguia ouvir. Como é que ela conseguia aquilo? Ela tinha uma base, ela é dançarina
profissional. Então ela trouxe pro palco essa performance de band leader, mas com quem tem pulmão, né? Então ela não prejudica o canto. O cardio em cima. Então ela sabe a hora que ela emite o som, a hora que ela faz o movimento do corpo. Aquilo ali é um desafio incrível. E que uma vez eu vi até, acho que foi Claudinha Leite falando que quando ela viu Daniela cantar, ela falou, pô, nunca vou ser cantora. Porque era muito difícil vocês... Olha o que essa mulher faz. Mas não tem aqueles treinos que a Cláudia Raia faz na esteira, correndo, quando ela vai fazer musical? Ela corre e canta tem esse treino, tem que ficar falando, porque senão é isso. Para não ficar com a respiração ofegante, né? Inclusive tem assim, se você olhar hoje no YouTube, tem a teoria da conspiração para esses artistas internacionais todos que fazem performance ao vivo. Você vai pro Rock in Rio, aí você entra depois no YouTube, você bota Dua Lipa cantou ao vivo, aí você vai ver um monte de gente querendo mostrar. Ó, naquele momento ela movimentou para ali e a voz dela não mexeu uma nota. Aí o cara técnico, ele bota numa sessão de Pro Tools ou de Logic, uma sessão de áudio, ele mostra que a nota tinha que oscilar ali porque ela movimentou o corpo. E a voz dela tá com a nota, ela tá com a nota alinhada. Então começa a dizer, essa nota aqui, essa voz está gravada. Tem muita teoria de conspiração. Mas tem muita gente, mas assim, mas o que você acha disso? Eu acho que tem muita artista que canta valendo, mas é o que eu falei, Daniela trouxe um histórico de desenvoltura da dança pro palco que muita artista, se for começar hoje, vai sofrer. Você fazer, agitar, você ser uma pessoa de entretenimento, agitar e cantar sem sua voz ficar ofegante, é um desafio que você tem que treinar. Mas o que você acha do playback, de cantar em cima do gravado? Bom, se Dua Lipa tava fazendo bem feito, viu? Porque engana mesmo, se tava ali. Eu sei que tem artistas que trabalham com isso. Tem toda hora a gente ouve essas histórias, né? Os artistas que não fazem uso da voz ao vivo ou em partes. Eu acho que é o artista poder fazer a escolha dele, né? Mas e que performar. Você acha disso? Eu acho assim, é uma decepção pra gente, um artista que você admira, você vai pra um show, você achar que a pessoa tá dublando. Eu acho que é uma decepção enorme, né? Tá. Você tem várias formas de tentar melhorar isso. Bota bastante couro ali nos refrões pra dar um suporte pra você respirar, né? Tá. Exagera no movimento na hora que tá numa região de nota mais fácil de cantar. Na hora que você tem que dar uma nota mais aguda, se é uma nota mais difícil de afinar, pensa que agora você tem que concentrar na nota. Então você vai achando os atalhos, né? Para você buscar esse equilíbrio. É meio um atleta, né? Cantor também. O artista do trio elétrico, ele é maratonista vocal. Maratonista vocal. Todas as... por exemplo, a fono, vou falar dela porque ela é sensacional. Valéria Leal, né? Que é fonoaudióloga aqui de Salvador, atende a turma do trio elétrico há muitos anos. Quando a Anitta veio fazer carnaval em Salvador, ela falou, liga para uma fono baiana. Só ela vai me salvar. Pesquisou, chegou em Valéria. Então hoje a Anitta usa, quando viaja, essas coisas. Por que Valéria foi uma profissional demandada para a Anitta? Porque elas entendem que se você prepara o artista para o trio elétrico para tocar 7, 8 horas durante uma semana, ela está preparada para qualquer coisa. Então se o cara corre a maratona inteira, ele vai correr 10 km dando risada, ou meia maratona vai correr dando risada. Sim. Então procura esses profissionais. Natasha Braga, doutora Natasha Braga, aqui, por exemplo, que é otorrina, ela hoje é uma profissional que se você for no mês do carnaval pro consultório dela, faça um teste. Você vai encontrar o carnaval todo lá no corredor, na espera. Que legal. Todo mundo tá lá porque já entendeu que são profissionais que estudaram como o artista pode performar tantos dias seguidos sem ficar rouco, sem comprometer a entrega vocal. Então a gente vai se cercando também de profissionais que vão nos dando segurança para poder aguentar essa sequência, né? À Frente do Harém, você foi, com a música Frente do Harém, você foi reconhecido como cantor. Revelação, não é isso? No Carnaval da Bahia. Como é que foi para você ter esse reconhecimento e você já fez tantos hits? Como é que foi aí você tá galgando uma nova luz aí para tua carreira? Eu acho que esses momentos são, pra gente, são super importantes porque você passa a ter esse olhar das pessoas também para esse outro lado, né? Antes era o peixe, o compositor e tal. Aí quando eu comecei a fazer os ensaios, que a gente falou aqui que tem muito, você fazia os ensaios do Harém, e aí comecei a fazer bloco, comecei a ir pro mercado também. E nesse ano que eu teve essa premiação, até foi da Band Nacional, eles sempre faziam premiação Melhor Música, Cantor Revelação, tinha um Melhor Bloco, tinham vários prêmios. E eu ter sido agraciado por um prêmio ligado já ao canto, já como artista cantor, não só compositor. Então para mim foi uma certeza de que eu estava num caminho que podia seguir, né? Porque sempre quem está, como você falou, nos bastidores e assume esse protagonismo da frente, você sempre fica se cobrando, vendo se, será que vai dar certo e tal. Então receber esse tipo de prêmio foi importantíssimo para mim.
validou um rolê que você estava fazendo. Chancelou a ideia de que, pô, é possível ser cantor e compositor, não dá só para ser compositor. E aí quando você com prova do veneno que é público, olhar no olho, aí você não quer mais voltar, né? Porque vicia. É o que as pessoas falam, você tá no trio elétrico e aí como é que você não sente cansaço? Como é que eu vou me cansar se eu passo aqui, é uma galera, eu passo ali, é outra galera. Aí, quem tá te vendo ali não me viu ali, então você não pode nem se dar o luxo de ter uma expressão de cansaço, porque aquela rua, ou aquele prédio, ou aquele camarote, ou o seu bloco, se você estiver num bloco, as pessoas estão lhe vendo, é um palco andante, então estão lhe vendo pela primeira vez, né? Então se vire, cante suas 5 horas ali. Todo mundo merece o todo mesmo, mundo merece o melhor do seu, qualidade. o melhor da sua entrega. Nossa, que se coisa, prepare né? para isso. Se prepare para isso. Você sente então que a sua carreira de compositor ajudou muito a sua carreira de cantor? Não tenho a menor dúvida. Eu uma vez escutei até Você sente que você é mais compositor ou não sei se a gente tem cantor? mais ou menos. Hoje eu diria que eu sou um compositor que canta. Porque eu acho que quando você descobre, na noite, um intérprete, que é aquele cara que tem recurso, ou ele ou ela, que tem um recurso vocal muito fora da curva, você pode ser chamado para um trabalho, para uma coisa, porque você tem uma performance vocal que lhe credencia a malabarismos vocais assim que poucas pessoas têm. Eu nunca seria jogado para um palco ou para um chamado para uma produtora se eu não tivesse esse lastro de autor. Porque eu me considero um compositor que canta. Eu não sou uma pessoa que vou entregar para você performance vocal, entendeu? É diferente, são duas coisas diferentes. Eu tenho que saber também meus limites, reconhecer. Às vezes, por exemplo, você tá rouco, e aí você vai na fono, tal, faz os exercícios. E aí, mas a sua voz não tá 100%. E aí a sua performance tem que compensar a sua técnica, não é isso também? Tem. Aí você... Que é o conjunto, né? Por exemplo, o Tom Jobim. Ele tinha uma voz gostosa, tal, mas também não era essa coisa... Não era essa ginástica vocal toda. Mas era tão especial, era tão dele, não sei, né? Eu acho que exatamente o que a gente está dizendo a mesma coisa, né? Eu me considero um compositor que canta e eu acho que isso me credenciou a conseguir seguir também o outro lado. Você deu um exemplo maravilhoso, por exemplo, os cantores do rádio. Você tinha aquelas vozes fantásticas antes da TV, que são pessoas que têm o que eu falei, aquela performance vocal absurda, uma massa sonora de voz. Então, João Gilberto chega cantando baixinho, aquele violão ali sincopado. Então, para aquela geração ali, Chega de Saudade foi um rompimento absurdo de paradigma, de recurso vocal, que proporcionou toda uma geração acreditar que era possível cantar. Se você escutar Caetano falar, se você escutar Gilberto Gil falar, ele falou, eu só virei cantor porque João Gilberto conseguiu ser cantor. Se você ler a biografia de Roberto Carlos, ele vai dizer que tentou em todos os lugares do Rio de Janeiro, bateu em todas as gravadoras e ninguém queria ele. Porque, primeiro, João Gilberto estourou antes dele com Chega de Saudade, já achavam que soaria parecido. E os cantores do rádio com os vozeirões, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, essa turma toda aí, eram timbres de vozes poderosos que não daria para aquela turma que estava cantando de mansinho, baixinho, performar bem. Então João Gilberto abriu um leque de opções para grandes cantores da MPB, Nara Leão cantando de mansinho ali. João Gilberto quebrou esse paradigma que se podia cantar com menos massa sonora, com menos... mostrando mais uma vez que é possível, né? Você pode fazer uma música bonita sem ter essa coisa... tem que ser robusta, a voz gigantesca. Para algumas músicas vai precisar, para outras você consegue fazer. Ainda bem que ele fez isso e abriu um leque para muita gente chegar, né? E agora, como é que você vê, assim, você acha que vai ter um outro rompimento? O que será que o mercado espera dos cantores? Porque a gente já tá tão... É tudo, né? Assim, já cantou baixinho, já cantou com essa textura do musical, né? Que é uma coisa meio lírica, uma voz mais popular. O que será, né? O que será que nos espera? Eu acho que esse desafio é massa, né? Porque eu acho que isso faz... Quem que vai inovar? O que é a inovação hoje? Eu acho que isso que é o barato da música. A gente primeiro, não tem fórmula, que a gente fala toda hora desses movimentos que quebraram os paradigmas, né? Então isso mostra que se você vai, se não for isso, não vai, e vem alguém que diz vai, né? E vai, e puxa uma galera. Eu acho que hoje, com a música tá digital, assim, no sentido de que todo mundo pode gravar um vídeo e ir pro YouTube cantando, ou lançar um EP, um single hoje no digital, você democratizou a chegada de qualquer movimento ou qualquer artista hoje que queira gravar, mesmo que cante alguma coisa que esteja fora do padrão.
Então, quem vai dizer depois é a audiência dele, Mas né? então, O público. parece que não tem padrão, né? Hoje tem? Eu acho que é isso. Eu acho que como você pode fazer seu trabalho... Antigamente o artista, ele estava ou na gravadora ou ele não existia. Não tinha meio termo. Ah, sim. Hoje você tem inúmeros... Hoje, pra você chegar em alguém, você já tem que ter demanda pro cara falar, tá, vai, eu vou te colocar meio aqui. Se você chegar sem audiência ou sem demanda, nem lhe ouve. Talvez você precise Você hoje... vai num boteco, o cara fala, quantos seguidores você tem? Não, hoje perguntam isso, mas antigamente quando você ia fazer bar, o cara do bar falava, você Não vê desmerecendo o boteco, tá? Falei Não, do e é jeito, uma escola talvez. maravilhosa. Eu digo assim, você chegava no boteco antes das redes sociais, o cara perguntava, você coloca quantas pessoas no meu barzinho? Ele não perguntava nem o que você cantava. Se você enchesse o bar dele cantando uma música, entre aspas, duvidosa, ele queria vender cerveja. Isso era Como gosto. você foi chique agora, duvidosa. Obrigada. Não, porque é subjetivo, não posso dizer que claro. uma música é boa pra mim, pode, né? Claro. Então, hoje ele pode perguntar isso, deixa eu ver a performance dele na rede social. Como a gente hoje tem métrica pra tudo, você pode entender seu público ali, você pode entender se aquela música que você colocou tenha mais audiência ou menos do que a que você lançou antes. E, pô, esse caminho aqui me sinalizou pra uma outra coisa. Pô, mudei a sonoridade, mudei o jeito de escrever e funcionou mais, funcionou menos. Hoje você consegue informações que a gente não tinha antes, né? Assim, você arriscava ir para um rádio, gastar uma fortuna para tocar no rádio, com a sua Eu conheço intuição uma pessoa que vendeu apartamento para gastar com rádio. porque alguém falou que se ela tivesse X, ela ia bombar. Uhum. E ela perdeu o apartamento. Bombou? Não, então. Mas eu conheço outra que vendeu a casa e que hoje tem várias casas. É do jogo, né? Não tem do muito jogo, segredo, né? Com o avanço desses meios digitais, o que você acha que mudou para o trabalho do compositor? Vamos lá, para falar da Você questão... acha que ficou mais fácil, mais difícil? Ficou talvez com mais gente para você, digamos, produzir, porque hoje você tem artistas demais, né? Você tem muito artista, porque o digital permite isso. Em compensação, você mudou a regra do jogo, no sentido autoral, recebimento... Você faz música pro TikTok, por exemplo? Não. Não, mas talvez Fizesse. Não, eu acho que esse tipo de trabalho, eu penso muito, porque eu já fiz para publicidade, eu acho muito parecido. Ah, tá. Então, quando o cara fala, eu preciso dessa palavra-chave, essa, você tem 20 segundos para fazer. Talvez se você raciocinasse pro TikTok, o TikTok é refrão. Tem que ser chicletinho, tem que pensar se vai ter movimento corporal por cada dança. Se você se despir disso e pensar numa criação específica, talvez você faça uma coisa pensando nisso. Depende de você, só você querer fazer. Eu não fiz ainda, mas não vou dizer, não vou fazer. Você faz a dancinha? Não faço não. Dança pra gente. Não faço não, mas também não tem problema com isso não. Já lancei música que foi atrás do Fit Dance para fazer coreografia para mim, porque sei que isso ativa outros canais de interesse quando você coreografa a música. A música baiana tem muito isso, né? Sim. Aí a gente não, Mas eu não você sou acha que fechado. então não ficou mais difícil ou mais fácil? Ficou muito diferente. Eu acho que você foi super assertiva no que você falou, porque eu ouço muito esse papo o tempo inteiro, né? A música do passado era melhor. A gente tem que... O saudosismo não pode era ver... mais fácil, o pessoal fala. Silvio Santos, como é? Mas na época dele era muito mais fácil. Mas será que era mais fácil? Eu não sei. Então, eu também não acho. Eu acho que tem outras dificuldades. Eu acho que hoje... É outro momento. Porque foi o que eu falei. Tem gente que tá aí no ápice, né, cara? Tem algumas coisas que desdobram pra gente que são complicadas, assim, pra questão da criação, né? Por exemplo, você falou TikTok. O que é que tá acontecendo? As músicas, muitas vezes, elas só são conhecidas pelo refrão. Então, a gente, quando vai produzir em estúdio, por exemplo... Aquelas introduções que a gente tentava fazer, seja com uma banda tocando junto o riff. Começar um fade out, aquelas coisas. Vai direto pro negócio, porque o povo não vai ficou escutar. muito... E ainda por cima, por exemplo, no Spotify você tem que colocar. E agora, Aviões do Forró. Você fala, porque já tem que mudar a música. A marca tem que estar ali junto. Então tem alguns sinais que você pode, para sua carreira ou não, determinar, colocar, entender que cabe pro seu trabalho. Porque sempre vai aparecer um faroeste caboclo, sempre vai aparecer. Sempre vai ter alguém com um tempo fora do padrão, sempre. Vamos ter esperança. Vamos. Vamos acreditar que vai rolar, gente. Somos resistentes, né? Eu acho que quem quer surfar uma onda... Somos resistência na fé. A gente também, assim, nadar muito, muito, muito contra a corrente, né? Tipo,
Se você sabe que hoje o digital ele vive um momento de excesso de conteúdo, né? Eu vi até o presidente da Universal Music Internacional dizendo isso, que não sabe onde vai parar o show business musical pelo excesso de lançamento. Será que vai ter gente? Ou a gente vai ser um bonequinho? E aí você, Alexandre, pode fazer 10 shows no mundo, porque não precisa de você mais fisicamente. Pode ser, né? Pode, bota o óculos lá e vai pro... vai metaverso. Vai pro metaverso e você de repente performa de outra forma, e no metaverso as pessoas vão lhe assistir. E aí o ticket não é mais R$100, pode ser 1 centavo, mas para 1 milhão de pessoas tá ótimo. É o que a gente percebeu aí com a pandemia, com a live. Se tivesse uma plataforma que conseguisse entregar esse ingresso de R$1 e com qualidade boa de transmissão, sei lá, Marília Mendonça tinha 3 milhões de pessoas com ela na live ao vivo. Ela vai preferir sair de casa para ganhar, sei lá quanto era, 10% disso, ou vai ganhar uns 3 milhões em casa tocando no sofá. Então você vai abrindo... Agora você tem que ter base de fã, né? Fanbase ali para atender seu negócio. Então se você tem fanbase, você pode vender seus NFTs pra galera, você vai vender seu camarim, você vai entrar num grupo lá, nos seus grupos da Web3 da vida e as pessoas que estão com você ali vão poder conversar com você, vão comprar uma peça que só você vai dar. Aí você tem que criar uma base de fã para você usar dessa nova tecnologia, desse novo mundo, da forma que você achar melhor. Pode ser uma performance exclusiva só para essa turma e não fazer mais a carreira tradicional de... como tem os grupos de WhatsApp, né? Dos fãs, que aí, material exclusivo só para vocês. Isso. O crowdfunding, que as pessoas bancavam os álbuns, eles recebiam antes o álbum pronto, ou uma faixa inédita. Hoje eu acho que o mundo está aí para a gente usar as ferramentas da melhor forma que a gente achar que nosso trabalho cabe, né? Pode ser usado. Essa coisa da gente estar melado, suado, às vezes fedido e junto, acabou, né? Mas isso também é bom, né? Vamos passar álcool. Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que a nossa geração, não sei quantos anos você tem, mas era do nada pro tudo. Era no caderno que eu escrevia, no caderno, era borracha. Também, eu sinto falta disso, sabia? Porque como a gente mexe muito e digitaliza, eu não consigo mais ver o que eu errei. E quando a música fica conhecida, por exemplo, tem um livro das 500 canções de Gil. Pô, eu sou super curioso de olhar. Imagina uma canção de Gil que você canta do começo ao fim. Aí você vê aquela palavra que você sabe cantar, riscado embaixo, uma outra que não tem nada a ver. Porra, Gil pensou nessa merda. Acompanhar o processo. Eu não tenho mais isso porque eu apago. Então eu deixei de riscar meu caderno. É merda isso, porque, porra, você não vê mais... Como é que Caetano rimava aquilo de Djavan no caderno? Eles têm. Então talvez a gente não deva abandonar o caderno. Mas você tem também. Eu de vez em quando posto letras assim de músicas que as pessoas conhecem, que ficaram mais populares. E eu já vi gente brincando, pô, peixe, não tem nada a ver essa rima aí que você botou. Ainda bem que você trocou. Não é legal isso? Sim. Porque muitas vezes a música precisa amadurecer também, né? Você tá tocando, hoje você tem uma percepção, amanhã quando você acorda, você canta aquela música, já rima diferente. Meu amor, estamos chegando no final desse papo gostoso. Já acabou, é verdade? É rápido assim, né? A gente nem veio passar, né? E aí eu vou te propor uma rapidinha, vamos? Vamos. Sem cuspe? Pode vamos ser? Nessa, vamos. Não vai doer, eu prometo. Cantar ou compor? Nossa, é difícil, viu? Vamos lá, cantar. Olha, que legal. Sem cuspe, desculpa. Romance ou sacanagem? Pode ser os dois? Não. Romance com sacanagem? Não joga cuspe aqui, não lambuza não, vai. Tem que ser do seco. Então vambora. Vamos pro romance. Era bom com sacanagem, romance com sacanagem. Você não deixou, beleza. Tocar no coração ou grudar no ouvido? Tocar no coração, imbatível. Tá. Para um hitmaker falar isso, babado, hein? Porque quando toca no coração, ela vira hit. Já virou hit? Já foi, pegou. Esperar na janela ou voar pro braço do amor? Voar pro braço do amor. Atitude. Legal. Que signo que você é mesmo? Aquário. Sou aquariano. Ai, tudo eu quero saber o signo, saco, né? E aí, combina com aquário as respostas? Essas de se jogar menos, eu acho. Não, aquariano é do mundo. É do mundo, mas pensa assim, eu acho. Aí depende do ascendente. Depende do ascendente. Qual que é seu ascendente? Eu não sei. Isso eu não sei. Deve ter algum fogo aí. Não sei, mas eu também sou aquariano meio fake. Dizem que eu sou muito organizado pra ser aquariano, então... Mas é isso. É meu ascendente.
e sua lua, você sabe? Não, mas me diga pra eu cortar o cabelo na hora certa, viu? Obrigada, Alexandre. Obrigado a você. Maravilhoso, Obrigado a vocês. generoso, com Maravilha. sua experiência, botou na roda aqui, com o coração aberto. Manda aí seu recado. Como é que a gente acha você nas redes sociais? Obrigado pelo convite, adorei, né? Meu arroba no Instagram, Alexandre Peixe. E lá vocês colocam na bio, tem os outros, né? O YouTube, o que vocês precisarem, contato. Então vai lá que a gente se conhece melhor também. Quer passar algum recado, alguma coisa que eu não te perguntei? O espaço é teu. Eu vou falar do projeto novo que a gente acabou de lançar. Eu lancei um single que eu gravei com o Olodum, tô super feliz porque é um sonho gravar com o Olodum. Então o clipe já tá no YouTube, completou com o Olodum. E lançamos o projeto Axézinho 3 agora, com a participação de Márcia Freire, Ninha, Ex-Timbalada e Reinaldo Ex-Terra Samba. É o projeto que a gente faz para celebrar os quase 40 anos do Axé Music, cantando um repertório, voltando ao começo lá do Axé das Antigas, agora no projeto. É o volume 3, já tá no ar também, para vocês conhecerem. Ai, que lindo! Quer morar aqui? Obrigada, Alexandre. Obrigado a você. Tamo Massa. junto. Conte Venha comigo. sempre. Quando você tiver novos projetos, a gente vai estar por aqui, pela Maravilha. Bahia. Eu que agradeço. Tomara que durante muito tempo. Já aprendeu o caminho, agora não Estamos não todos esquece conectados, mais. certo? Sempre. Obrigada, galera. E até o próximo BoraCast. Bora!